Cada vez mais Rico se torna um personagem intrigante e a gente realmente não sabe o que fazer e o que entender a respeito das atitudes dele. Então a gente vai debater um pouquinho sobre esse personagem e sobre tudo o que aconteceu no episódio 17 de Hanyo no Yashahime. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e como é de praxe, depois de um episódio espetacular de Hanyo, a gente faz aí uma análise sobre tudo que aconteceu. Então desde já, para fortalecer o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, lembrando da nossa meta dos 700 likes. Então mesmo que a gente tenha passado, vamos continuar dando like aí para o vídeo ter bastante engajamento e o canal crescer, e também para as pessoas conhecerem o trabalho que a gente faz falando de Hanyo. Se você não é inscrito no canal, eu vou te convidar a se inscrever e também vou querer que você comente aí o que você achou desse episódio. Você gostou, você não gostou? E o que você acha a respeito do Rico, porque ele vai ser um dos pontos principais da nossa análise de hoje. E justamente falando do Rico, a gente começa o episódio com ele, porque ele está recebendo de volta a pérola verde que ele tinha emprestado para o Jubei. Eu achei que ficou ali um pouquinho vago o motivo dele ter emprestado a pérola para o Jubei, mas aparentemente o Jubei utilizou ela para ter muito lucro, então talvez a pérola verde tenha servido ali como a própria pérola azul que a gente vê no episódio 8, onde o Rico utiliza ela para criar ouro. Então talvez tenha sido esse o propósito do Jubei, ele foi lá, fez um pouquinho de ouro e justamente por isso que ele estava então enviando as Yashahime, as nossas princesas Mei e Yokai, em missões a mando do que o Rico tinha como interesse. Então talvez tenha sido esse o pagamento, você fica com a pérola por um tempo para fazer ouro, depois você me devolve. Isso porque desde o episódio 8 a gente sabia que o Rico tinha interesse em coletar as pérolas, então ele quer as pérolas que estão com as princesas Mei e Yokai, e também ele obviamente iria pegar essa pérola verde de volta em algum momento, assim como a gente acredita que ele vai pegar a pérola azul de volta que ele já tinha emprestado anteriormente para o Konton. E é um pouco curioso a gente pensar a respeito da questão de que o Rico teria emprestado, como a gente viu no episódio 16, a pérola azul para o Konton, porque quando o Rico se mostra aqui no episódio 17, ele ainda carrega com ele um brinco azul, que até então era a pérola do arco-íris azul. Então eu não sei exatamente se ele está com alguma joia substituta, né, algum enfeite só para que as princesas Yokai não estranhassem a ausência do enfeite na orelha dele, porém pode ser que ele já tenha pego a pérola azul de volta do Konton, o que eu acho um pouco estranho se a gente olhar a prévia do episódio 18. Então eu não quero entrar aqui muito no que vai acontecer no episódio 18, nem dar spoiler pra ninguém, mas eu achei um pouco estranho, eu acredito que talvez seja ali algum erro, alguma falha mesmo de terem esquecido de retirar o desenho ali do brinco do Rico. Então, na fanfic da nossa cabeça, pra gente não achar que foi uma falha do anime, a gente pode pensar que ele colocou alguma coisa ali na orelha azul, só para as próprias Yashahime não desconfiarem. Eles não só parecem se conhecer, mas eles parecem não ser exatamente ali tão amigos. Eles interagem num ponto em que o Rico encontra o Konton e começa a questionar se ele não está demorando muito ali para dar conta das princesas Mei e Yokai, porque elas estão vivas e tudo que ele está tentando fazer ali não está dando certo. Pra quem já assistiu os outros vídeos do canal, sabe que eu gosto muito do Konton, inclusive por essa pegada dele de ficar tramando ali algumas armadilhas, usando outros yokais para tentar se livrar das princesas Hanyo, já que ele já tentou enfrentá-las e não foi muito bem sucedido, como a gente sabe. E aqui não é diferente, ele tá tramando ali uma armadilha, mas ele precisa de alguém para ser a chave dessa armadilha. E o Rico sugere então que ele utilize o Totetsu, a outra ameaça de Kirinmaru que está viva. A gente descobre que as ameaças parecem não ter um relacionamento ali tão legal assim, porque o Konton chama o Totetsu de glutão, num ar meio de desprezo, como se duvidasse de que Totetsu poderia ser realmente útil, e até mesmo diz para Rico que não sabe onde ele está, não tem contato. Então eu acho isso interessante para a gente entender a dinâmica das 4 grandes ameaças, que elas não são necessariamente amigas, embora tanto a Kyuki quanto o próprio Konton por várias vezes tenham lhe demonstrado um certo ressentimento pela morte de Tokotsu, no sentido de que ele deveria ser vingado com a derrota das princesas, embora a própria Kyuki reconhecesse que Tokotsu fosse a mais fraca das ameaças. E é justamente o Rico quem se dispõe
ali então a trazer não só o Totetsu, mas também a atrair as princesas Mei e Yokai para essa armadilha, o que, ao meu ver, mostra ali uma série de falhas dessa armadilha do Konton, porque ele precisava manipular a armadilha, mas ele não tinha alguém para ser a chave, ele não tinha como atrair as princesas, fica difícil te ajudar aí, Konton. Então o Rico praticamente faz tudo. E agora uma pequena pausa para eu dar um recadinho importante e Ibenatran. Então, se você tem interesse em tirar a sua carteira nacional de habilitação, se você ainda não tem a sua CNH e você tem pelo menos 16 anos, saiba que você pode conseguir isso de uma forma bem facilitada. O Ibenatran proporciona uma possibilidade de parcelamento em até 24 vezes por meio da Caixa Econômica Federal, assim quando você já vai estar com tudo pago e apto a dar entrada no processo da sua CNH. Além disso, não só os jovens com 16 anos, mas também os maiores de 18 podem dar entrada nesse parcelamento para conseguir tirar a sua CNH de forma muito mais facilitada em todo o Brasil. Então dá uma conferida aí no link na descrição para você poder começar a fazer os seus planos de conseguir a sua liberdade e autonomia por meio da conquista da CNH. Uma das melhores coisas do episódio, pra mim, num contexto geral de Yashahime, é justamente Towa e Setsuna procurando o Monte Musubi, ou seja, elas estão atrás de respostas sobre a borboleta dos sonhos. E eu digo porque é uma das melhores coisas pra mim, porque me mostra que Towa, mesmo que a última vez que ela tenha demonstrado interesse nesse monte diretamente tenha sido ali no episódio 7, quando ela tenta encontrar o monte, ela ainda está à procura de informações da borboleta, né? Tanto que ela já tinha chegado a questionar o Jubei se ele não conseguiria algumas informações, tentou conseguir dinheiro para colocar uma recompensa atrás dessas informações. Então isso é legal porque a gente mantém o objetivo e não parece que elas estão completamente perdidas ali. Ao mesmo tempo, por mais que as meninas tenham uma ótima amizade, elas ainda seguem, de certa forma, rumos um pouquinho diferentes, porque a Moroha ainda está ali com o Jubei, inclusive tendo que fazer alguns trabalhos de limpeza, porque não tem nenhuma recompensa para que ela possa ser enviada, algum trabalho que ela possa ser mandada, então ela acaba tendo que ficar ali limpando, ela tá bem irritada com isso, que é quando o Rico aparece oferecendo a missão, então, para irem atrás das ameaças sobreviventes. É bem interessante a gente ver o entusiasmo da Moroha, porque novamente ela quer se livrar daquela vida, ela quer se livrar daquela dívida. E o Rico parece estar bem ciente disso, porque ele sabe utilizar a questão da dívida, do dinheiro, para convencer a Moroha a ir atrás das duas ameaças restantes, ao mesmo tempo que quando eles se aproximam de Towa e Setsuna, ele sabe utilizar o argumento de que o Kirin-Maru tem alguma relação com a borboleta, conforme os amigos piratas dele disseram para ele, justamente para convencer a Towa a irem atrás das duas ameaças restantes. Então eu acho isso muito interessante porque esse episódio para mim pode ser um episódio muito inteligente no ponto em que ele não se esqueceu de uma série de coisas. Ele não esqueceu que o objetivo da Towa é encontrar a borboleta dos sonhos para salvar a Setsuna e recuperar os sonhos dela. Ele não se esqueceu que o objetivo principal da Moroha é a questão financeira para ela poder pagar a dívida dela e que elas não estão simplesmente lutando com as ameaças porque elas querem ou porque elas gostam de lutar. Inclusive, esse episódio não se esqueceu também da importância que a Árvore Eterna tem na trama e que ela já tinha conversado com a Towa e a Setsuna e a Moroha. Eu acho importante frisar isso porque a gente tem um momento ali onde a Setsuna está lindamente tocando violino e é engraçado porque mesmo depois que a Moroha e o Rico aparecem, ela não para, ela tocando ali violino próximo da Árvore Eterna. Mal sabe ela que a mãe dela tá ali presa ouvindo tudo. Mas é interessante porque neste momento, enquanto ela toca o violino, a Towa está analisando ali se a árvore desistiu do plano dela em derrubar Kirin-Maru e Sesshomaru, ou se ela está apenas vigiando. Eu acho isso muito importante, se ela está apenas vigiando enquanto Towa, Setsuna e Moroha estão enfrentando as ameaças, justamente porque ela se dá conta de que 2 das 4 ameaças já foram derrotadas, e se elas continuarem nesse ritmo, elas vão acabar alcançando o objetivo da Árvore Eterna, mesmo elas tendo dizendo que elas não iam fazer isso. Então são essas pequenas falas
falas, esses pequenos momentos que nos mostram que não, os personagens não estão inconscientes de todo o plano do que está acontecendo, ou elas não se esqueceram magicamente de tudo que elas já têm de informação. Em alguns momentos, talvez elas não externalizem isso em falas pra gente, mas a Towa está preocupada, a Moroha também, mas cada uma delas tem o seu objetivo, e o Rico é muito inteligente em utilizar o objetivo de cada uma delas para tentar convencê-las a ir atrás dessas ameaças. A Setsuna é quem acaba não tendo um objetivo muito específico, porque ela não se importa com a questão da borboleta dos sonhos, mas como uma exterminadora de yokai, você une o útil ao agradável. Ela quer exterminar yokais, ela quer fazer o trabalho dela, então se a Towa e a Moroha estão a fim de ir atrás das duas ameaças, ela vai. Ainda sobre a interação do Rico com as meninas, eu acho interessante a gente observar que a Towa, ela parece estar muito consciente, talvez não desconfiada, mas ela está muito consciente de que o Rico está interessado em alguma razão em ir atrás do Kirinmaru, e ela questiona isso. Eu acho isso interessante porque nos mostra que a Towa pode até ser um pouco ingênua, mas ela não é burra. Então ela sabe que Rico está dando todas essas informações, está ajudando elas a chegarem até Kirinmaru, porque ele tem um objetivo. Então eu fico muito feliz em ver a Towa colocando isso, fazendo esse apontamento, porque significa então que ela está prestando atenção. Não digo desconfiada do Rico, mas ela sabe que algum motivo ele tem. E ele diz justamente que ele quer algo do Kirinmaru, que é mais valioso até do que uma pérola do arco-íris. Vocês desconfiam? Comenta aí pra mim o que vocês acham que talvez o Rico queira que possa estar com o Kirinmaru. Porque em contraponto, agora eu vou conversar com vocês sobre a breve conversa que Zero e Kirinmaru têm ali dentro do barco. É interessante ver o Kirinmaru lendo, porque a gente sabe que o seiyuu dele é o mesmo do que aquele professor da Towa, então ele era um professor bastante estudioso, muito provavelmente foi aí uma deixa, uma referência de, olha, um rei bestial, um grande da yokai, lendo, estudando. Eu acho isso muito interessante, porque é um contraponto de um grande guerreiro yokai e ele está ali lendo um livro tranquilamente. Eu adorei isso. E é interessante nessa conversa porque a Zero diz que Kirinmaru devia ter matado as filhas do Sesshomaru para ele. E ele questiona, eu deveria? Ou seja, um deboche do próprio Kirinmaru. É interessante porque, novamente, para mim, me parece muito mais que o interesse em si, em acabar com as princesas de Ashahime, é da Zero e que ela está manipulando o Kirinmaru de alguma forma. Ele parece ser um pouco desinteressado, embora ele tenha ficado ali surpreso, um pouco descontente, que a gente viu no episódio 15 a respeito do nascimento das Hanyos, mas eu acho que quem está manipulando ele realmente é a Zero, porque ela quer ver as meninas mortas. Inclusive, nesse momento ele diz que o Rico está agindo e que ele é o servo dele de maior confiança. Gente, se a gente pegar as nossas teorias aqui de que o Rico é filho do Kirinmaru, faz sentido ele ser o servo de maior confiança do Kirinmaru, embora a gente saiba que ele sofre um certo desprezo, pelo menos no que tinha sido supostamente vazado ali, que ele sofre um certo desprezo dos demais por ser um meio yokai. Então, se a gente mantém isso como real oficial, então faz sentido, por exemplo, que o Kirinmaru tem uma confiança nele por ser seu filho, mas a Zero demonstra ali um certo desprezo quando ele menciona o Rico. Isso fica muito claro para mim que ela não está contente em que as coisas fiquem na mão do Rico e ela parece notoriamente incomodada com isso. Provavelmente porque ela não gosta da existência de um meio yokai, caso Rico realmente seja. Lembrando que aqui a gente está supondo dentro daquelas informações que teriam sido vazadas, tudo mais. Então eu preciso só que vocês tenham muito claro aí o que é teoria, o que é informação de rumor supostamente verdadeira, e o que a gente tem de oficial, que é o que está sendo passado aí nos episódios. Então, a gente está fazendo uma construção para tentar entender um pouquinho melhor todas essas nuances dos episódios com as informações que a gente tem aí de um todo. Esse episódio ele tá cheio de detalhes que eu acho que enriquecem a narrativa, como por exemplo o Takeishi dizendo que ele nunca carregou tantas pessoas de uma vez. A gente vê que o Totetsu ele tá ali bem entediado, fingindo que vai demorar um monge que ele não acha que seja saboroso, só para atrair
atrair as meninas, e quando finalmente Towa e Setsuna aparecem, a Setsuna é bem fria, dizendo que ela vai cortar tudo, porque o Totetsu não parece muito interessado em soltar o monge, e o que gera ali uma pequena discussãozinha entre a Towa e a Setsuna sobre o monge, né? Olha, você não pode feri-lo e tudo mais, o que lembra um pouquinho o que acontece lá no episódio 6. Eu acho interessante porque isso reflete novamente a personalidade das duas, né? Em como cada uma delas é bem oposta uma à outra. É quando a gente tem uma cena hilária da Moroha atrás do Totetsu, pronto para atacá-lo pelas costas. Mas a gente sabe que um sorriso afirmativo da Towa entrega a localização dela e faz com que o Totetsu acabe desviando do golpe e então fugindo. Isso vai ser tomado mais pra frente na discussão e eu já vou me antecipar, porque novamente a gente tem a Setsuna chamando a atenção da Towa. Olha, você é muito inexperiente, você é muito imatura. Ela inclusive diz que não é culpa dela, mas que é falta de treinamento. Então, novamente, eu já disse isso em outros episódios, eu vejo que a Setsuna, ela reforça muito isso, justamente porque a Towa, ela é muito inocente mesmo, ela acha que as coisas vão funcionar de uma maneira que não funcionam na era feudal. Eu acredito que em algum momento essa inocência da Towa vai fazer com que a Setsuna corra algum tipo de perigo, e então ela vai se culpar muito. É o que eu imagino. Então podem anotar aí no livrinho das teorias do Avalon, que se confirmar, depois a gente comemora. Totetsu serve ali para atrair as meninas para dentro da armadilha, e a gente vê que a partir do momento que elas entram, o Riko fica ali com um pequeno sorriso no rosto, bem malicioso, né? Takeisho parece não saber da armadilha. Sobre a armadilha em si, eu não tenho muito a falar. Eu percebo que Towa e Setsuna, que entraram juntas na armadilha, acabaram indo parar no mesmo plano, digamos assim, que é um plano de um gramado com uma grande árvore no fundo, que todo mundo pela prévia achava ser a árvore eterna, e talvez até seja uma forma de representá-la, talvez seja algo como uma armadilha que mostra o que está dentro do coração delas, ou algo assim, enquanto que a Moroha está ali numa ravina sozinha. Por que eu acho que a Moroha foi sozinha? Não só por ela ter entrado antes na armadilha, mas também talvez essa espécie de armadilha mostre um pouquinho dos medos que elas podem ter dentro do coração delas. Então a Moroha, depois que ela derrota aquela ilusão do Totetsu, ela acaba ficando sozinha, e isso deixa ela bastante aflita, porque a gente vê que ela clama pela Towa e pela Setsuna, enquanto que Towa e Setsuna estão juntas, perdidas em um campo, e a um certo momento elas se separam e não conseguem mais se aproximar, a Towa não consegue mais alcançar a Setsuna, então eu acredito que possa ter alguma situação nesse sentido de medos mais profundos, né? A Towa nunca conseguindo alcançar a Setsuna novamente. Setsuna é muito inteligente, ela tenta ali se ferir para descobrir se aquilo era um sonho, né, para ela poder acordar. Inclusive ela pede para que a Towa faça isso, mas ela se recusa veementemente, então ela nunca vai fazer isso. Eu achei que a animação em alguns momentos foi bem ruinzinha, porque a gente viu há praticamente um mês atrás que eles ainda estavam desenhando, ainda estavam desenvolvendo o episódio 18. Então isso não é muito tempo para a produção de um episódio de um anime, então talvez justifique também algumas cenas terem uma qualidade um pouquinho menor na animação. A armadilha em si, ao meu ver, serviria talvez para deixar as meninas aflitas, desesperadas e até mesmo cansá-las, já que a gente vê que a Moroha fica bastante cansada ali enfrentando aqueles yokais que aparecem, né? Cansada até psicologicamente, porque elas ficam aflitas, preocupadas, mas é justamente quando Towa e Setsuna resolvem se acalmar que elas descobrem então que o olfato pode ser utilizado ali para descobrir qual era o ponto-chave para romper aquela armadilha, né? Elas descobrem que aquilo poderia ser uma armadilha do Konton. É interessante porque a Setsuna diz que ela já ouviu falar que o clã dos yokais que elas pertencem tem a habilidade de sentir onde a energia demoníaca, a energia sinistra se choca. Isso, ao meu ver, pode ser uma informação que ela recebeu da própria Kaede em algum momento, já que o Kohaku não sabia que ela era filha do Sesshomaru, então pode ser uma informação que ela recebeu da Kaede, mas é bem interessante porque isso retoma um pouco a questão da ferida do vento. Então eu gosto disso quando eles pegam esses conceitos e reaproveitam em situações diferentes para agregar para a história. Então a gente vê ali Towa e Setsuna procurando
pelo olfato, o ponto em que a energia sinistra colide ali, onde eles podem achar a falha da armadilha de Conton, é exatamente o que acontece. Elas encontram aquele ponto e as duas atacam exatamente o ponto, parecendo até que elas estão se enfrentando, e logo que elas rompem a armadilha, elas se unem em um ataque da explosão do ciclone com o dragão azul, para então finalmente entrar onde o Conton estava escondido numa pequena cabana. E é aí que o episódio acaba. Eu gostei realmente do episódio, não é um episódio com muita ação, mas é um episódio que ele traz muitos detalhes e ele mostra, mas no geral eu gostei bastante. Não é um episódio super empolgante, com muita ação, mas é um episódio que serve ao seu propósito, que é trazer informações e iniciar uma pequena luta, um pequeno arco aí que a gente sabe que vai durar pelo menos 2 episódios. Mas no geral eu gostei do episódio, eu quero saber a opinião de vocês, se eu deixei passar algum detalhe que vocês perceberam, que vocês comentaram, deixa aí nos comentários pra mim, pra eu poder saber, e também comenta pra mim como vocês estão de empolgação com o episódio 18, a expectativa tá lá em cima? Comenta aí, desde já vou agradecer a todo mundo que tá dando uma força pro canal, tá dando like, tá compartilhando com os amigos, nos grupos, um grande abraço e até mais!